Senhoras e senhores, hoje eu vou estar aqui contando a história de Pop Playtime. Uma história sobre um ex-funcionário que, após receber uma carta vindo diretamente da Playtime Co., cujo já trabalhara um dia, se encontra um pouco desesperado dentro dessa enorme instalação que agora não tem mais aquele tom infantil. Recebera uma fita VHS após escutar um estranho som de batida em sua porta. Basicamente, a fita era um anúncio sobre uma antiga boneca vinda diretamente da própria fábrica da Playtime Co. A fita basicamente anunciava a tão majestosa Pop Playtime, uma boneca de porcelana que poderia falar como uma criança de verdade, que parecia realmente ser um projeto muito promissor, tão promissor que era questionáveis os recursos utilizados para essa boneca. Era realmente muito estranho como uma boneca com cheiro de papoula poderia ser uma garota de verdade igual a todas as outras. Também era oferecido um tour pela fábrica da Playtime Company. Obviamente, os clientes teriam que pagar, mas ver como todas aquelas peças marcantes eram feitas era algo realmente muito promissor. Porém, a fita deu um corte mostrando uma flor de papoula desenhada em uma instalação. E assim se inicia Pop Playtime. Pega sua pipoca, porque hoje é dia da história desse jogo. A carta que também receberam junto da fita dizia: todos pensam que desaparecemos há 10 anos atrás, porém ainda estamos vivos. Encontre a flor. E então, o ex-funcionário, curioso com o que poderia significar aquilo, foi até a fábrica da Playtime. Era realmente nostálgico entrar naquele local depois de tantos anos. Pude encontrar uma fita VHS da cor verde logo no balcão de entrada. Acionou ela no dispositivo e viu a fita. A fita era sobre Leif Pierre, o chefe de segurança da Playtime Company. Dizia que dentro da fábrica havia algum sistema de segurança para evitar roubos. E também ele dizia que aquela fita era tocada a todo momento para dar um aviso a todos os que tentassem roubar o local. E dizia que as coisas que havia mencionado em relação à segurança eram apenas a parte mais leve. Ficava curioso e com medo só de pensar em qual seria a mais violenta. Rapidamente, então, pôde se deparar com uma porta que precisaria de uma senha, porém ainda não sabia qual era a senha exata. Então, teve uma ideia de entrar na estação de presentes, onde ele via algumas prateleiras cheias de brinquedos marcantes que sempre estavam nos corações das crianças que passavam por ali. Pôde ver acima um trenzinho andando por um trilho conectado ao teto. E era curiosa as cores do trem: verde, rosa, amarelo e vermelho. Poderia ser alguma pista, dica, algo do tipo? Bom, ele então entrou dentro da sala após utilizar o tal código e assim obteve acesso. Adentrando na sala, viu a clássica
ferramenta utilizada por todos os funcionários e que também era obrigatória, o Grab Pack. E, bom, ele entenderia melhor, ou no caso, reentenderia melhor sobre o Grab Pack após ver uma fita que era um tutorial sobre a tal ferramenta. O Grab Pack. O Grab Pack era uma mochila conectada a duas mãos da cor azul e vermelha. Os braços, ou simplesmente a base da ferramenta, possuíam gatilhos. Poderiam ser ativados para ejetar as mãos através de uma corda, para que agarrassem e puxassem objetos ou substâncias, como, por exemplo, uma caixa e até mesmo a cabeça de alguém. Então, era por isso que ele era utilizado apenas pelos funcionários. Até mesmo porque, caso uma criança utilizasse, poderia se eletrocutar nos enigmas de energia do local. O Grab Pack realmente era uma arma muito fundamental dentro da instalação. E bom, o ex-funcionário já tinha trabalhado com ela, porém, já se passaram 10 anos, mas ainda manjava de todas as mecânicas desse equipamento tão utilizado dentro da instalação. Algo que percebera era que o Grab Pack estava incompleto, apenas com a mão azul. Deveria estar com a mão vermelha equipada junto. Porém, deveria haver outra por ali, em algum local. Outra coisa era um scanner que poderia ser ativado utilizando as mãos do Grab Pack. Era uma forma de restringir áreas para somente o pessoal autorizado, que no caso, proibido para crianças, porque apenas funcionários poderiam utilizar isso. Ou era proibido para crianças, ou era apenas selado para que outras pessoas com mais responsabilidade pudessem acessar. Não que era proibido para outras pessoas. Ao entrar no saguão principal, pôde ver o clássico e tão memorável Huggy Wuggy, um icônico brinquedo daquela instalação. Vira também um painel explicando sobre tudo o Huggy Wuggy, tudo sobre o boneco e tudo o que ele fazia, e até mesmo como Elliot Ludwig, o fundador da instalação, viu que Huggy Wuggy era um projeto extremamente revolucionário e se orgulhou de ver o sucesso do brinquedo, tanto que alguns outros o acompanhavam também na sala do saguão principal. Pode ver mais um scanner para adentrar a mais uma área daquela instalação e também um scanner da mão vermelha. Deveria entrar lá depois. Ao ativar o scanner, algo estranho aconteceu. A energia rapidamente deu uma decaída e de repente escutou um barulho de chave. E a chave vinha de Huggy Wuggy. Não era possível. Ele não estava com aquela chave antes. Lembrasse disso. Ele lembrava. Ele não tinha visto essa chave antes, mas de qualquer forma poderia utilizada para entrar na sala de energia. Utilizando-a, conseguiu adentrar até aquela outra parte da instalação. Seria sua milésima vez, provavelmente, fazendo aqueles clássicos puzzles de energia para reativar específicos sistemas dentro da fábrica. Deveria ejetar sua mão em um disjuntor específico e passar por alguns postes. Então, completar a missão. Porém, quando voltara, Huggy Wuggy não estava mais lá. E um calafrio o dominou em um instante. E agora sabia de verdade que algo havia acontecido. Ele jurava. Huggy Wuggy estava ali. Então, ele já sabia até um pouco do motivo do porquê houveram desaparecimentos por ali. Ativando o scanner, cujo foi reconectado à energia, pôde também perceber que agora não havia saída. A saída estava completamente bloqueada. Então, sua única opção era seguir pela outra porta. Porém, vira outra coisa que lhe deu um enorme calafrio. A mão de Huggy Wuggy se esgueirou por uma porta que rapidamente fechou-se, indo atrás do monstro azul, pois ele poderia
ter respostas sobre o que estava acontecendo ali. Não sabia ao certo, mas Huggy Wuggy por si só era um ícone misterioso. Então, entrou novamente mais um setor da fábrica. Este era o setor de armazenamento, onde deveria finalmente coletar a mão vermelha, cujo se localizava em uma estante móvel em cima daquela área. Havia uma garra que poderia utilizar para coletar tal objeto, porém precisaria ativá-la. Pegou alguns disjuntores que estavam espalhados pelo local. Primeiramente, um disjuntor azul. Ele ainda estava meio confuso sobre o porquê tudo estar desativado. O local até que foi abandonado, então seria um bom motivo. Porém, isso não explicaria o porquê que todos os sistemas foram desativados. Também pode coletar uma fita VHS que poderia ter mais respostas sobre aquela misteriosa instalação. Bom, voltaram então através de uma porta para que então finalmente pudesse retornar ao seu caminho. E colocou a fita VHS para tocar. A fita VHS era de um conhecido da fábrica, Rich, que era conhecido por sempre reclamar de toda a indústria. A fábrica para ele era um local horrível e discutia com outro funcionário, enquanto ele mesmo reclamava do fato de que todas as caixas de Huggy Wuggy estavam desaparecidas, até porque caixas sumirem era algo normal e elas desaparecerem também, até porque o local estava lotado de coisas vindas diretamente do orfanato, que era uma outra coisa, uma ideia muito promissora feita pela própria fábrica. Então, ok. Havia também um orfanato dentro daquele local. E isso estava danificando um pouco a alegria de Rich por trabalhar naquela indústria. Pois tudo estava ficando desorganizado e todo dia ele tinha que arrumar as mesmas coisas frequentemente. O que o deixava irritado a níveis muito extremos. E a pessoa cujo conversava com ele também estranhara isso. Porém, outra coisa estranha era Huggy Wuggy, o observando novamente a cada passo cujo dara e fugira rapidamente por uma daquelas ventilações. Então, o pior já poderia ser esperado. Ele estava observando, esperando. Ele sabia que aquela criatura apenas o aguardava para que no momento certo o atacasse. Porém, mantinha-se positivo, tanto pelo fato de ter encontrado a mão vermelha, quanto também pelo fato de se lembrar que Huggy Wuggy era extremamente obediente às pessoas da fábrica. Então, ele poderia comandar Huggy Wuggy ou algo do tipo. Bom, isso era o que ele queria que fosse a grande verdade. Bom, conseguiu ativar uma outra área que levava para uma outra ventilação dentro daquela instalação. Adentrando a todos aqueles locais extremamente labirínticos, teria que resolver mais um outro puzzle de energia. Porém, dessa vez era diferente, pois agora obtinha a mão vermelha. Já sabia como fazer aqueles puzzles tão tecnológicos e estranhos. Então, não era para ter tanta dificuldade, certo? Ok. Uma ventilação pode ser aberta e um novo caminho pode ser obtido. Indo até um local desconhecido, cujo não sabia qual era, seguiu por essa tubulação, que o levava através de uma rampa móvel até o próximo local. Enquanto isso, eram despejadas algumas partes de brinquedos em cima de si. Achava isso estranho e não entendia o motivo do porquê. Então, entenderia agora. Chegara até a Make a Friend Machine,
um local que foi feito com um objetivo extremamente promissor, cujo era alguém poder montar o seu próprio brinquedo e entender como tudo era feito, como os processos, entre aspas, mágicos poderiam ser concretizados. Uma ideia realmente muito promissora. E também vira outra coisa interessante, que era uma outra fita VHS, dessa vez pertencente a Stella Graber, uma das diretoras da creche, ou melhor, o berçário. Era uma entrevista de alguém falando com Stella do porquê trabalhar dentro daquela instalação. Ela dizia que trabalhar em um local cujo poderia proporcionar uma experiência tão boa quanto a que teve quando criança era simplesmente uma ideia incrível e amaria reviver todas aquelas memórias épicas mais uma vez. E também falava sobre juventude, envelhecimento e coisas assim, dizendo que as pessoas vão envelhecendo, perdendo memórias e perdendo oportunidades, até como perderam as oportunidades de quando criança. De qualquer forma, era um assunto estranho, e Stella Graber era conhecida por não ser uma funcionária tão normal assim. Ela era realmente conhecida por ter vários mistérios, mas de qualquer forma, era interessante. Stella era uma figura conhecida e até mesmo o entrevistador a estranhou. Ah, Stella, a boa e velha Stella, sempre escondendo milhares de mistérios. Terá que resolver mais um outro puzzle de energia. Não era muito difícil e já estava familiarizado pelos seus anos de experiência dentro daquela instalação. Até pois seu último ano trabalhando dentro daquele local havia sido apenas alguns 15 anos atrás. Bom, talvez. Ou melhor, 15 anos, pois era 2005. E o número 5 não saía de sua mente, pois ele também lembrava o ano de 1985, o ano cujo nunca esqueceria. Mas na verdade eram só 10 anos mesmo, cujo não pisava dentro daquele local. E toda a experiência que tivera dentro daquela instalação não se recordava muito de boas memórias, pelo menos pelo que sua intuição queria que se lembrasse. Após reativar a energia do local, conseguiram então descer os andaimes que o levariam então para o saguão principal da máquina Make Your Friend Machine. Uma máquina, como já dito, extremamente promissora e havia sido um passo enorme no mundo tecnológico, especialmente em relação a Playtime. Algo interessante também era um pôster que refletia exatamente aquela ideia de um orfanato dentro do local, o famoso berçário, que tinha os clássicos Smiling Critters. E também se lembrava da Game Station, protagonizada pela Mom Long Legs, uma outra clássica mascote dentro de toda aquela instalação. Mas ok. Não perdera tempo com memórias que nunca mais vão voltar. Eu apenas observava o processo magnífico que era feito por os brinquedos serem pintados, moldados e finalmente concluídos. Realmente, era uma ideia incrível. E uma ideia tão incrível só poderia ter sido feita por Elliot Ludwig em seus anos de ouro, em 1960, quando fundou a Make Your Friend Machine. Outra coisa estranha que poderia reparar era que a máquina do centro, a vermelha, estava o observando. Ele poderia ver isso. Os olhos dela o acompanhavam onde quer que fosse. E isso o dava calafrios, muitos calafrios. Porém, agora apenas poderia coletar o brinquedo que havia feito, Cat Bee, outro mascote extremamente marcante e popular dentro da instalação.
poderá utilizá-lo para colocá-lo em um scanner para finalmente abrir uma porta cuja estava à sua frente. Pois, como era dito, ninguém sai sem um brinquedo, não é mesmo? E bom, agora poderia seguir em frente. Haviam duas portas que estavam obviamente trancadas. Queria que elas estivessem abertas, pois o que vira quando tentou seguir pela frente era macabro. Ele se deparou com ele. Huggy Wuggy, com um sorriso maligno, que estava sedento por sangue e com fome de carne humana, aparecer em sua frente. Tomou um enorme susto e simplesmente ficara desesperado. Correra com tudo em um local que nem sabia se era o caminho certo. Apenas estava adentrando por aquelas ventilações claustrofóbicas, cujo também Huggy Wuggy havia acessado. Então, apenas corria. E pode ver o monstro sanguinário, a besta enjaulada, sedenta por sangue e querendo com todas as suas forças matar o ex-funcionário. E corria com tudo atrás dele por aquelas instalações. Era terrível e, sinceramente, seu coração não condizia com sua própria situação. Estava em pânico, estava em completo pânico e não conseguia de forma alguma sequer respirar. O pânico tomava conta de seu coração e o pânico era a única coisa cujo poderia ter tempo suficiente de pensar sobre. Fugia com todas as suas forças e finalmente saíra daquela área. A porta de Huggy Wuggy havia se fechado, porém estava aos poucos sendo quebrada. Então, uma caixa em cima poderia ser quebrada e derrubou o enorme monstro para ladeira abaixo, sendo derrubado e jogado com tudo dentro daquela instalação, em específico no subterrâneo. Seu coração quase parou, corria com tudo, pois tinha medo daquela criatura voltar de lá de baixo. Voltara então até momentos mais calmos, coletando uma fita VHS para então obter mais respostas. E então ouvira uma fita VHS que falava sobre um tal de Experimento 1006, que era um experimento divino, que também havia dado errado e dizia que todos os outros experimentos futuros deveriam ser selados e contínuos dentro de celas tecnológicas para que não saíssem dali e causassem mais problemas. Ele estava numa situação conhecida como a hora da alegria. Poderiam ouvir gritos de próprios brinquedos. Huggy Wuggy poderá ser ouvido. Um alarme poderá ser ouvido. Mortes eram testemunhadas. E então, a própria pessoa cujo gravava a fita acabou sendo uma vítima desse tal 1006, ou do exército que formara. Então, se deparava com a enorme papoula cujo vira na fita VHS mais cedo. Então, adentrara dentro daquela papoula e vira então algo macabro. Era uma casa que realmente estava conectada com o cotidiano de casas dos anos 90. Havia uma porta que estava sendo bloqueada por um grande armário e provavelmente deveria ser acessada depois. Então, ao entrar em uma outra porta, vira a boneca Pop em uma caixa, dormindo, e o puro silêncio, apenas o silêncio, era isso que poderia ser ouvido. E então abriu a caixa. E então o primeiro arco de seu tormento acabou.